No final do século XIX, a França invadiu a Indochina, uma região situada no Sudeste Asiático. Como não é de se surpreender, os franceses não eram amigáveis com o povo nativo de lá. A invasão em si foi muito sangrenta. Os vietnamitas não aceitaram muito bem o domínio francês e, por vezes, alguns resistiam. As consequências para os rebeldes eram prisão, exílio ou guilhotina. Os franceses controlavam toda a produção vietnamita, mas o que mais incomodava o povo era o domínio em si. Os vietnamitas eram muito nacionalistas e constantemente seu orgulho era ferido. O tempo passou e no fim da Primeira Guerra Mundial, quando os países europeus se reuniram para reconstruir a Europa, Nguyen Ai Quoc e outros vietnamitas escreveram uma carta ao presidente dos Estados Unidos pedindo justiça ao seu povo, visto que os americanos tinham uma visão contrária ao neocolonialismo. Provavelmente, esta carta nunca chegou ao presidente. Nguyen foi exilado do Vietnã após se rebelar contra o domínio francês. Ele viajou e trabalhou pelo mundo todo, Nova York, Boston, França e Londres. Quando voltou à França, ele filiou-se ao Partido Socialista Francês, mas quando descobriu os escritos anticolonialistas de Lenin, tornou-se comunista. Ele, então, foi para a Rússia, estudar em Moscou. Tornou-se um agente soviético e foi enviado para a China, a fim de se unir a um grupo vietnamita exilado lá. Nguyen teve muitos pseudônimos durante toda a vida, até que escolheu um nome definitivo, Ho Chi Minh, que significa o mais iluminado. Ho Chi Minh e seu grupo começaram a planejar uma invasão comunista no Vietnã. Na Segunda Guerra Mundial, a Alemanha conquistou a França e o Japão conquistou o Vietnã. Porém, os japoneses permitiram que os franceses continuassem administrando as terras na Indochina para eles. O povo vietnamita via aquilo como algo bom, pois finalmente o domínio branco europeu teria acabado. Porém, Ho Chi Minh enxergava os japoneses tão inimigos quanto os franceses, pois eles só estavam interessados em explorar o Vietnã. Então, em 1941, escondido, ele retorna ao Vietnã e monta um quartel-general revolucionário, nomeado de Liga da Independência do Vietnã, a Viet Minh. Todo o povo queria se juntar a esse movimento, pois a ideia de independência era excelente. Porém, ninguém sabia que o grupo era comunista. Ho e seus homens começaram a treinar o povo em táticas de guerrilha, a fim de montar, um dia, um ataque notável contra os colonos. Em 1945, os japoneses destruíram Pearl Harbor, numa sequência de bombardeios que matou muita gente e destruiu um esquadrão aéreo americano. Para detê-los, os estadunidenses resolveram atacar o poder japonês no Vietnã. Para isso, eles se aliaram aos Viet Minhs, o grupo revolucionário. Os Estados Unidos forneceu armas, suprimentos, treinamentos e todo o apoio logístico a eles. Ho Chi Minh chegou a elogiar os americanos por serem defensores da democracia. Em agosto de 1945, os Estados Unidos bombardeou Hiroshima e Nagasaki. Aquele foi o fim para o Japão. Os japoneses retiraram suas tropas do Vietnã em seguida, e antes que os franceses pudessem retomar o poder, os vietnamitas declararam independência. No dia 2 de setembro, Ho Chi Minh, na presença de um agente da CIA, fez um discurso em público pela primeira vez e citou uma frase de Thomas Jefferson: "Todos os homens são criados livres." Logo em seguida, começou a Guerra Fria. A França queria retomar o poder no Vietnã e alertou os Estados Unidos que se eles continuassem apoiando os Viet Minh, os franceses se aliariam à Rússia. Os Estados Unidos, então, ficaram oficialmente neutros, esperando que os franceses se resolvessem com os Viet Minh por conta própria. Porém, uma guerra se iniciou. Os ingleses ajudaram no início com os ataques, até que a França entrou com força no Vietnã com suas tropas, ainda em 1945. Ho Chi Minh foi a Paris tentar conversar e resolver o conflito no diálogo, mas não conseguiu. Enquanto ele esteve fora, o general Giap da guerrilha começou a consolidar o controle comunista da revolução. Ele realizou um expurgo impiedoso de membros de partidos nacionalistas rivais e de pessoas que ele chamava de sabotadores reacionários, senhores de terra, agiotas, católicos
homens e mulheres acusados de colaboração com a França. Centenas foram afogados, baleados e enterrados vivos. A Viet Minh, que era aparentemente a favor da liberdade, começou a matar seus conterrâneos vietnamitas, revelando sua verdadeira face. Lan Quan Thi, ex-soldado sul-vietnamita da época, disse uma vez em um documentário: eles não estavam realmente lutando pelo povo vietnamita, lutavam apenas pelo sistema comunista internacional. Porém, um chamado para a liberdade continuava sendo emitido em todos os lugares do país com a falsa premissa: vamos nos livrar dos franceses e conquistar a independência. Muitos acreditavam no discurso falso e persuasivo dos comunistas. Como foi falado na série Desmascarando a Revolução Russa, aqui do canal, os revolucionários aproveitavam momentos de crise e de insatisfação da população para convencê-los a aderirem à sua causa. Então, ao conseguir o poder, eles revelam quem realmente são e o que realmente querem: o poder. Assim, muitos vietnamitas aderiram à causa e a Viet Minh cresceu. Mas os franceses não ficaram para trás, enviaram milhares e milhares de soldados para o Vietnã. Para conquistar a confiança do povo rural, eles construíram diques, escolas, estradas e vacinaram as crianças. Porém, na calada da noite, os Viet Minh chegavam e destruíam tudo o que os franceses construíam. Minavam as estradas, explodiam pontes, emboscavam patrulhas francesas e em seguida sumiam no meio do mato. Quem mais sofria em meio a esse cenário era a população.